Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina, de Teoria Macroeconômica 3. Sou Felipe Toches, eu, professor de vocês dessa disciplina aqui do nosso curso de Ciências Econômicas aqui da UF Campus. Ok, gente? Então a gente viu nas últimas aulas, nessa aula sobre política econômica, e a gente tentando contextualizar para vocês aí o debate mais atual sobre política econômica. A gente viu o centro do debate, o que norteia o debate atualmente, nesse primeiro tópico, e na última aula a gente pôde falar aí sobre o tema dominância fiscal e dominância monetária. Então, continuando nessa linha, a aula de hoje a gente vai falar sobre regras, sobre a adoção de regras na política econômica ou a política econômica sendo discricionária, ok? Bom, mais uma vez, para a gente falar sobre esse debate, a gente tem que tocar um pouco no ponto entre ortodoxia versus heterodoxia, né? Porque a discrição, ela fundamentalmente, ela vai ser defendida pela heterodoxia. Então, entendendo aqui a heterodoxia, eu vou me resumir apenas aqui ao keynesianismo, tá bom? Não estou falando de outras escolas, tá? Então vamos resumir, me ater aqui ao keynesianismo como campo heterodoxo. E no campo ortodoxo, então a gente está vendo nessa disciplina que a gente tem basicamente os monetaristas e novoclássicos. E a gente tem aí num meio campo aí, entre a heterodoxia e a ortodoxia, então os novos keynesianos, que tem um pé na ortodoxia e o outro pé na heterodoxia. Então, por isso que ainda podemos utilizar aí os novos keynesianos para fazer aí esse link e trazer um pouco esse debate aqui para vocês dentro dessa disciplina, ok? Então, para falar de regras sobre a discrição, a gente primeiro tem que fazer uma contextualização no seguinte, né? Então, para a heterodoxia keynesiana, né, basicamente os choques, né, que desequilibram os agregados macroeconômicos, então, ou seja, que traz um desequilíbrio para a economia como um todo, são choques provenientes do próprio mercado, tá? Enquanto para a ortodoxia, né, os choques que desequilibram o sistema aí macroeconômico é um choque proveniente do governo, proveniente das políticas econômicas adotadas pelo governo. Então, o interessante dessas duas visões, elas têm uma visão diferente com relação ao papel do governo. O que elas têm em comum com relação ao governo é o seguinte: o governo não é um ente econômico nato. Então, ele não é um agente que faça parte do sistema econômico, né? É como se, tanto na visão keynesiana quanto na visão mais ortodoxa, o governo realmente é um intruso dentro do sistema econômico. Então, o sistema econômico mais liberal, então por isso que as correntes mais liberais defendem tanto aí a minimização da intervenção do governo no sistema econômico, é porque elas entendem que o governo não só não faz parte do sistema econômico, então o sistema econômico seria composto basicamente por empresas, né, firmas, trabalhadores, né, famílias, certo? Bancos, ok? Nada mais do que isso. Esses são os verdadeiros agentes participantes do mercado e do sistema econômico. Então, o governo, dentro dessa estrutura, ele seria um intruso, ok? E um intruso até mal-vindo, por isso intruso, né? Porque a gente teria que expulsar esse intruso aí do sistema econômico, porque ele só atrapalha, ok? Com as suas ações, ele que causa as perturbações econômicas, os choques, né? Negativos, em geral negativos, e que esses choques, no longo prazo, teriam que ser corrigidos
corrigidos pelos agentes econômicos a partir da modificação dos seus preços, né? Modificando seus preços e aí aumentando a inflação, puramente sem qualquer efeito real. Então esse seria o efeito aí da ação do governo, tá? Através, né, por meio de políticas econômicas no mercado. Então todos os choques que estão ali acontecendo, né, com raras exceções, né, mas a maior parte dos choques seriam vistos como choques provenientes da ação do governo aí na economia. Quanto ao lado heterodoxo, né, o Keynes ele dizia sim, o governo não é um agente econômico, né, até porque governos existiam antes de existir o próprio capitalismo, né. Então seria uma visão de que os governos são uma herança de estruturas passadas que continuou existindo, né, mesmo após o surgimento da sociedade capitalista, né. Então você tem uma instituição que ela vem de antes do capitalismo e ela não sumiu com o advento do capitalismo. E aí mesmo Keynes diria, só que o Keynes diz que na verdade ele vê de uma maneira inversa, né, que ele vê assim, que na verdade o governo é necessário porque o capitalismo ele não funciona bem na maior parte do tempo. Na verdade o capitalismo na visão keynesiana funciona mal, não é isso? Funciona sempre com uma demanda efetiva abaixo da demanda potencial, né, abaixo do que é possível a gente chegar, né? Então a gente, na verdade, haveria ali o desemprego na visão keynesiana involuntário, não é isso? Que levaria com que a demanda demanda efetiva, que efetivamente ocorre, ela não alcançasse ali o pleno emprego a todo momento. Na verdade, a maior parte do tempo essa demanda efetiva estaria sempre abaixo da demanda potencial, né? Aí, contradizendo o que diz a ortodoxia, de que a demanda seria sempre a de pleno emprego, normalmente, e as crises seriam eventuais, né? Então, na visão keynesiana, né, isso ocorre devido à incerteza dos agentes econômicos com relação ao futuro, e aí esses agentes econômicos preferem ou entesourar ou manter o seu dinheiro rendendo lá em aplicações financeiras, e essa liquidez não vem para o setor real da economia, se transformando em investimento e em consumo, né? Então aí isso faria com que houvesse o desemprego involuntário, né? Pessoas querendo trabalhar, mas não conseguindo acessar postos de trabalho, e aí você teria uma demanda aquém da oferta agregada da economia lá de pleno emprego, né? Então seria uma visão que nesses momentos, né, igual o momento que a gente vive agora, é necessário o apoio do governo para que se retome a atividade econômica plena, né, de pleno emprego, né? Então aí o governo, mesmo não sendo um agente, vamos dizer assim, próprio do sistema capitalista, né, do mercado, do sistema de mercado, não é, né, ele não faz parte do mercado, mas ele é um agente que seria bem-vindo, então um convidado e não um intruso, né? O intruso é quem entra na sua casa, na sua festa, sem ser convidado. O governo ele é convidado a vir, não é isso? Quando a festa está de mal a pior, não é isso? Então é muito bom quando a festa está boa, está todo mundo bebendo e comendo, todo mundo ganhando dinheiro, lucros, juros à vontade. Não precisamos do governo, não é isso? Mas quando a festa vai de mal a pior, não é isso? Está faltando comida, ninguém está ganhando dinheiro, não é isso? Ninguém está ganhando juros. Aí lembramos da existência do governo. Então é o governo que vai nos salvar, não é isso? Então assim como o governo salvou a economia americana do subprime, não é isso? Mais uma vez agora recorre-se ao governo para salvar o sistema econômico, ok? Então é nesse sentido que vai se debater então por isso eu fiz toda essa introdução, porque
economistas ortodoxos que dizem que o governo mais atrapalha do que ajuda, exatamente porque a economia normalmente funciona em pleno emprego e ela só não vai funcionar em pleno emprego por causa das interferências equivocadas de política econômica. Então, na verdade, o governo, para não atrapalhar, ele tem que ter a gente tem que impor uma regra a esse governo, ok? É como se ele fosse um intruso, mas normalmente eu não consigo impedir que esse intruso, na verdade eu não consigo impedir que esse intruso, ele eventualmente esteja invadindo a minha festa, ele vai invadir, mas eu tento impor regras a esse intruso, ou seja, tentar limitar a ação dele o máximo possível, né? Então você vai entrar, mas você vai comer aqui, tá, entra aqui, já que você é intruso, não tem jeito, você vai ser o penetra da festa, mas você vai comer só determinadas coisas aqui, tá? Alguma coisa assim, beber só alguma coisa, tá? Então, vamos limitar a ação desse intruso. Então, o uso das regras é para tentar limitar ao máximo possível a ação desse intruso, para ele atrapalhar o menos possível a festa, ok? Que é o bom funcionamento aí do sistema econômico, tá, gente? Já os autores mais keynesianos, aí a gente põe aqui, porque os novos keynesianos vão adotar um pouco isso, tá? Aí eu já vou falar para vocês, né? Eles acabam seguindo um pouco isso de descrição ali na política fiscal. Então, vai ser o contrário, como o governo tem que ser bem-vindo, né? Ele é bem-vindo, ele é um convidado e não um intruso. Então, na verdade, não tem que impor regras a um convidado. Então, imagine você convidar alguém para uma festa e ainda por cima impor regras a essa pessoa. Coisa meio chata, né? Se você está convidando alguém para participar de alguma coisa, não é isso? É porque essa pessoa veio para ajudar. Então, deixa essa pessoa bem à vontade, não é isso? Tem que deixar o convidado bem à vontade. Senão, não é uma festa, né? A gente não está falando de um ambiente de trabalho, por exemplo. Você tem regras, né? Mas uma festa, você convidou a pessoa, você tem que deixar bem à vontade, porque a festa é no sentido de diversão, né? Então, nesse sentido, o governo ficaria bem à vontade para adotar suas políticas, sem imposição de regras. Por quê? Porque o governo ele que vai resolver os choques econômicos, ou o choque que está afetando a economia, certo? E que está causando desequilíbrio econômico. Então, se é ele que vai resolver, eu tenho que deixar ele bem à vontade para ele agir. Então, por isso, seria mais ideal a política discricionária. Apesar do que a gente vai ver, né, como os novos keynesianos têm um pé na heterodoxia e outro na ortodoxia, eles vão ter regras vão adotar regras, mas com limitação, que a gente chama de discricionariedade limitada. Então seria aquela coisa também, vou convidar meu amigo, vou deixar ele à vontade, mas nem tão à vontade, né? Porque senão o cara abusa também, né? Então não pode abusar também. Então é essa a visão dos novos keynesianos, né? Então o governo tem que vir, mas também não pode abusar da sua liberdade, né? Então é o que a gente chama de discricionariedade limitada, ok? Então tem algumas regras, mas não são regras muito rígidas que impõem determinadas condições muito fortes, né? Ok? Então é esse sentido aí do uso de regras e discrição. Então regras, a autoridade econômica anuncia previamente os instrumentos e os objetivos da política econômica, certo? Enquanto na discrição, a autoridade econômica define o melhor instrumento para a política econômica de acordo com as condições do mercado. Então veja, na regra, independente do que está acontecendo, até porque eles acreditam que os choques, então sendo mais detalhista aqui para vocês, a regra é basicamente defendida pelos autores mais ortodoxos, tá? Aqueles realmente ortodoxos, como monetaristas e novoclássicos,
eles têm a visão seguinte, que os choques de curto prazo são normalmente choques provocados pela ação do governo por meio da política econômica. Então o governo fez uma política econômica equivocada e acabou provocando um distúrbio de curto prazo na economia, como a gente viu nas aulas anteriores, nos exemplos lá dos gráficos anteriores, tá? Existem choques de longo prazo provocados pelo próprio sistema econômico? Existem, tá? Mas eles dizem que são choques de longo prazo. Então, aqui a gente está falando sobre a preocupação com as oscilações de curto prazo, ok? Aí, o longo prazo vai ser outra discussão e a gente não vai ter aqui nessa disciplina, tá? Vocês vão ter mais na disciplina lá da área de desenvolvimento econômico, ok? Então, feita essa ressalva, é isso que eles estão falando. Então, para que não haja impacto sobre o equilíbrio dos agregados macroeconômicos no curto prazo, então basta com que o governo, na política econômica, siga alguma regra, ok? E não fuja daquela regra, porque aí ele não vai causar impacto de curto prazo nos agregados macroeconômicos, ok? Simples assim, então estaria resolvido o problema de curto prazo, tá? Mas os autores mais heterodoxos, aí eu incluo aqui um pouco os novos keynesianos, eles acreditam que, devido ali à rigidez que existe de curto prazo, os choques que vão acontecer não são só por conta da política econômica, mas existe algo no mercado, e aí eles vão buscar lá nos fundamentos microeconômicos, como a gente mostrou em aulas anteriores, né? Principalmente em mercados falhos, poucos concorrentes, né? Como oligopólios, monopólios, né? A existência, então, de estruturas muito com pouca concorrência, né? Levaria que o choque vem, tá vendo? Vem do sistema, do próprio sistema, é uma falha do próprio sistema, né? Bom, enfim, aí tem uma longa discussão que vai dizer assim, mas a maior parte desses monopólios e oligopólios são gerados por ações do Estado, não é isso? Na verdade, o Estado é que criaria leis em determinados setores, que aí geraria ali a maior parte dos monopólios e oligopólios, ok? Aí vocês estudarem micro, e aí vocês podem tirar as próprias conclusões. Tem os chamados monopólios naturais, não é isso? Não tem como desenvolver concorrência naquele setor. Mas enfim, e aí muitas vezes, por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns órgãos de defesa da concorrência, né? Que procura manter uma concorrência, mas realmente a gente tem setores da economia pouco concorrenciais, como eu já citei aqui em aulas anteriores, né? Acho que foi na aula passada o caso aí do mercado financeiro e bancário aí no Brasil, né? Pouco concorrente, com poucas instituições que acabam elevando a taxa de juros aí do mercado, entendeu? Então, são exemplos aí que justificam um lado e tem exemplos que justificam o outro, né? Então, na verdade, será que se o governo intervisse menos, nós teríamos menos monopólios? Certo? Aí vocês vão estudar lá nas cadeiras de desenvolvimento, alguns autores que vão dizer que a oligopolização, monopolização é uma tendência natural do próprio sistema econômico, e aí não seria o governo responsável por isso, né? Mas o próprio crescimento de uma empresa, o próprio sucesso de uma empresa em determinado setor, que levaria ela a acumular lucros e vamos dizer assim, e a derrotar os seus concorrentes, né? Levaria ela a comprar e adquirir, né? A levar o concorrente à falência
e ela acabaria absorvendo o concorrente, né, todo o capital do concorrente, levando assim uma monopolização. Então, quem pensa nesse sentido, por exemplo, que eu posso citar aqui, é um chupeta, que vocês vão ver lá na disciplina de desenvolvimento, na área de desenvolvimento econômico. Agora não sei dizer se é desenvolvimento 1 ou 2, tá, gente? Mas vocês vão ver lá na área de desenvolvimento econômico, tá? Então, é um debate, né? E aí, para vocês se aprofundarem nisso, discutam lá com os professores da área de desenvolvimento, com certeza eles vão saber mais do que eu. Bom, mas então é isso, aí os novos keynesianos vão se basear nisso e vão dizer que não, olha, o choque vem do próprio mercado, que é falho, é pouco concorrencial, então o governo precisa ter mais liberdade. Então a gente não está falando nem de descrição total aqui, como eu disse, foi uma descrição limitada, mesmo dentro de uma descrição ele vai ter algumas limitações menores do que numa regra, mas de forma que na ocorrência desse choque ele pode atuar, né? Ele pode atuar, na verdade, como eu dei o exemplo aqui na existência aí de órgãos do governo que podem interferir nesses mercados, entendeu? E quebrar esses monopólios e oligopólios, tentando torná-los mais concorrenciais, alguma coisa assim, né? Então é nesse sentido, né, que a gente tem aí o debate de regras versus descrição. Então a regra, falando agora exclusivamente sobre regras aí da política econômica, né, o primeiro debate de regras aí retoma lá Milton Friedman, né, começa com Milton Friedman lá e o controle da oferta de moeda. Então foi a primeira vez que se levantou, então começa lá com Milton Friedman, né, quando ele defende aí o controle da oferta monetária, né. Milton Friedman, eu acho que ele é um autor muito pouco lido no Brasil, né, a gente tem muita pouca atenção, né, mas para aqueles que gostam mais da linha novoclássica, eu recomendo que leiam o Milton Friedman, entendam mais do Milton Friedman, porque ele, na verdade, a teoria novoclássica, ela vem ali da linha do Milton Friedman, né? Não só da teoria clássica original, dos clássicos lá originais, depois dos neoclássicos, que vocês estudam em PEC, mas depois, dentro dessa linha mais macro, vem o Milton Friedman, e depois do Milton Friedman, com uma renovação aí das ideias, vem os novoclássicos. Então essa linha aí, se você gosta mais dessa linha mais clássica, tem que ter essa leitura aí, tá? Então, Milton Friedman, ele foi o primeiro a defender que o governo deveria seguir, então, uma regra, nesse sentido de que o governo mais atrapalha do que ajuda, mas eu disse que aí a gente tem que ter uma leitura do Friedman, porque ele dizia o seguinte, que partindo de uma situação de desemprego que é anormal, qualquer ação do governo em termos de política monetária ou fiscal, na verdade se traduziria, como a gente viu nas aulas anteriores, em aumento da liquidez da economia, e esse aumento da liquidez da economia levaria até uma reação de curto prazo, como a gente viu também em aulas anteriores, mas no longo prazo geraria basicamente inflação, né? Então, você teria um aumento ali de curto prazo na demanda, né, no produto de demanda, mas como a oferta responde lentamente, né, isso, e aí que está uma diferençazinha entre o Friedman e o Keynes, né? Então o Friedman diria que aquela história do multiplicador keynesiano, na verdade, aquilo dependeria da estrutura de cada sociedade, de cada economia, e há economias que, na verdade, aquela seria bem inelástica aquela resposta, né? Seria uma resposta bem fraca, né, isso, no curto prazo, né, essa expansão monetária, mesmo os agentes sofrendo da ilusão monetária, a resposta em termos, né, desse aumento da demanda e a resposta da oferta seria bem fraca. É por isso que a gente diz que a resposta seria bem inelástica, a gente teria que aumentar muito a liquidez, né, para poder aumentar muito pouco ali realmente a oferta agregada no curto prazo, né? E aí, de fato, a oferta
quando responderia, responderia só no longo prazo. Então, na verdade, ela responderia muito lentamente, e aí, como ela responde lentamente, a demanda já responde mais rapidamente a esses incentivos monetários. Então, na verdade, nesse período a gente teria aí uma inflação, né? A resposta inflacionária, e até que a oferta se traduzisse em aumento, aí a gente teria um período inflacionário, e aí esse período inflacionário poderia acabar ali desestimulando a resposta dessa oferta, né? E aí a oferta acabaria não respondendo, e aí, na verdade, aí a demanda retrai, e aí é o que acontece naqueles exemplos que a gente viu em aulas anteriores, tá? Basicamente na aula sobre Milton Friedman. Então ele dizia que, na verdade, quando a economia está em pleno emprego, a gente tem que fazer com que a demanda, a oferta de moeda, desculpa, de liquidez, ela esteja de acordo com a atividade econômica. Então haveria ali um volume de moeda de acordo com a atividade econômica que determinaria um nível geral de preço. Se você aumenta essa liquidez da economia e a atividade econômica não aumenta, na verdade você estaria só ali botando numa balança, né? Você tem de um lado a atividade econômica, do outro você tem a quantidade de moeda. Então, se do outro lado da balança você põe aquelas balanças antigas, tá, gente, que a gente está pensando, sabe? Aquela balança que a gente punha, balança de pratos, né? Que a gente põe o produto de um lado e vocês talvez pesquisem na internet, quem não sabe o que é isso, né? Tem uma balança antiga que a gente colocava os pezinhos de um lado e o produto do outro até chegar na quantidade de quilos que a gente queria do determinado produto. Então, se a gente tem de um lado a atividade econômica, que seria os produtos, e do outro o peso, que seria o dinheiro, então, se a gente dobra a quantidade de dinheiro de um lado, a resultante desse equilíbrio, para reequilibrar isso, seria o preço. E aí a gente teria que dobrar o preço da economia, ok? Então é assim que pensava Milton Friedman. Então teria que dobrar o preço da economia se a atividade econômica não responde. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Manter ali o equilíbrio do meio de liquidez com relação à oferta de produtos à atividade econômica. Se a atividade econômica cresce, aí sim, a demanda teria que correr atrás e não na frente. Então essa é a diferença de Friedman para Keynes, tá, gente? Sim, para Friedman, a oferta agregada é que determina a sua demanda. Então a oferta correria na frente. Com mais oferta, ok? Geraria-se a sua própria demanda. Então não precisaria fazer nem muita coisa. Mas se a atividade econômica melhorasse ou crescesse, né, aí o governo ia aumentando a liquidez. Como a atividade econômica efetivamente ela cresce de modo normal, né, tantos por cento por ano, Friedman diria, se a gente souber que determinado país cresce a uma taxa de determinada por ano, de equilíbrio, né? Então vou dizer assim, um determinado país cresce a 2% por ano, na média, né? Na média, isso que eu estava querendo lembrar aqui, em média, por exemplo, nos últimos 10 anos, determinado país cresceu 2% por ano, então a gente tem que aumentar a liquidez da economia, né? Em 2%, a uma taxa de 2% por ano. É isso, mais ou menos isso que ele dizia, né, grosseiramente aí. 2% por ano. Então, aí é claro, em média, né, 2%, então pode ter ano que ele vai crescer 1%, pode ter ano que a atividade econômica vai crescer 3%, mas como não dá para a gente, né, não dá para prever isso, quantos por cento vai crescer a economia, então, mas a gente sabia que no passado cresceu em média 2%, então bastaria o governo estar sempre aumentando em média 2%, porque se no ano que cresceu 1%,
o governo aumentou 2% a liquidez, e aí aumentou demais, e isso geraria uma pressãozinha inflacionária, mas no outro ano que cresceu 3% e o governo só aumentou 2%, aí ele corrigiu, tá? E aí ele corrigiria aquela pressão inflacionária. Então seria uma regra de manter um aumento constante aí do meio monetário, tá? Ao longo do tempo, de acordo com uma expectativa média aí, uma expectativa média de crescimento econômico feito de forma adaptativa, porque as únicas informações que os agentes teriam até o momento seria o passado, o que aconteceu no passado se manteria no futuro, ok? Aí vocês já começam a pensar nos problemas da adoção dessa regra, né? Porque se alguma coisa muda e esse país começa a crescer menos ou mais, né? Então aumenta essa média ou diminui essa regra vai ter que ser ajustada, né? Porque ela não vai ser eficiente. Então esse era um dos problemas, assim, mas dos menores. Então se ele percebesse se os agentes percebessem que o país passou a crescer mais ou menos, levaria um tempo, que eles são adaptativos, de correção, de adaptação, de ajuste, mas em algum momento ele se já ajustaria e a economia se ajustaria. O grande calcanhar de Aquiles aí das propostas de Friedman foi que o advento aí da tecnologia de informação e da sofisticação das regras do sistema financeiro e bancário, novos produtos, novas formas de fazer negócio, de aplicações financeiras, né? Com o advento das tecnologias, né? Então, na verdade, o governo perdeu o controle sobre o meio de liquidez final na economia, né? Ele tem um controle sobre o que a gente chama de mercado monetário, tá? Não se preocupe muito com isso por enquanto, vocês vão aprofundar isso em economia monetária e financeira, mas ele perdeu o controle sobre o mercado. Não, ele tem o controle, desculpa, como eu estava falando, sobre o chamado mercado monetário, que é a relação dele ali de liquidez, de oferta de liquidez para os bancos e as instituições financeiras, mas o controle dessa liquidez das instituições financeiras e bancárias com o público, né, com os correntistas aí dos bancos, o governo não tem muito controle, não tem controle. Então, o banco ele multiplica moeda, vocês vão aprender isso em monetária, e aí realmente o papel moeda lá em circulação e os depósitos à vista, né, eles multiplicam ali são os chamados meios de pagamento, eles se multiplicam fruto do próprio negócio bancário, da necessidade aí do público, né, das famílias, e aí o governo não consegue controlar com eficiência aí os meios de pagamento, ok? E aí isso acabava tirando a eficácia aí da política monetária lá Friedman, né? Bom, mas, aí veio os anos 70, a crise dos anos 70, veio os anos 80, onde foram aplicadas as políticas, finalmente foram aplicadas na prática as políticas à la Friedman, e não deram certo por conta disso, né, que eu falei, mas desde os anos 70, como eu disse, já estava sendo gestada a nova teoria clássica, né, a teoria novoclássica, né, e além lá do Lucas, Thomas Sargent, que eu falei antes, também tivemos aí o Kindle e Prescott, que trabalharam em cima dessa questão, né, escreveram um bom artigo sobre isso, é o artigo que é mais citado sobre isso, sobre esse debate sobre regras e descrição. Aí eu vou deixar como opção para vocês de leitura. Infelizmente é uma leitura que até hoje só tem em inglês, não tem tradução, um artigo, né? Não tem disponível ainda a tradução em português, ok? Mas aí Kindle e Prescott retomam esse debate à la Friedman, ok? E a partir daí, dizendo que é importante, né? Eles demonstrando como é importante a gente utilizar regras nessa visão ortodoxa, e
defendendo aí o comprometimento com a política econômica, utilizando regras, e a partir disso a teoria novoclássica acabou seguindo o caminho, esse caminho aí que atual, que a nova regra seria, na verdade, a regra em termos de utilização da taxa básica de juros, né, e a definição aí de uma meta de inflação, e aí desenvolveu-se aí o regime de metas de inflação, ok? Então, como eu disse, assim, o regime de metas de inflação ele é fundamentalmente um regime de inspiração muito novoclássica, tá? Mas que teve contribuições depois novo-keynesianas. Então, os novo-keynesianos trouxeram aí para o regime de meta de inflação uma contribuição em termos de flexibilizar um pouco as regras utilizadas dentro do regime, tá? Então o regime não pode ser tão rígido. Os novoclássicos criaram o regime de metas de inflação com regras muito rígidas. E aí os novos keynesianos deram a contribuição deles de flexibilização aí dessas regras, ok, gente? Como eu disse em aulas anteriores, um caminho que tentou se seguir ali no fim do governo Lula, devido ao choque da crise subprime, e no primeiro governo Dilma, mas que, por conta de vários fatores, não deu certo lá naquela época, ok, gente? Então, os objetivos aqui que a gente coloca, né, regras, tem que ser utilizadas regras de política econômica, buscando a estabilidade dos agregados macroeconômicos, e isso tudo tem que estar de acordo com a regra de maximização dos agentes econômicos. Então, vamos lá, primeiro ponto aqui, regras de política econômica. Então, essas correntes, principalmente monetaristas e novoclássicos, como eu disse anteriormente, eles defendiam a utilização de uma regra, Friedman, uma regra de controle do próprio agregado monetário, ali, então, controle da liquidez diretamente pela oferta de moeda ali no mercado monetário, e aí tentando controlar a oferta de moeda de meios de pagamentos finais lá, e os novoclássicos atualmente pela utilização da taxa de juros. Então vocês vão ver em monetária, eu não vou aprofundar muito aqui, porque isso é tema lá de economia monetária e financeira. Então, meta de inflação, você vai utilizar basicamente os chamados títulos públicos para tentar, não diretamente a moeda, mas indiretamente, né? Então você vai utilizar os títulos públicos, tentando controlar ali a liquidez do mercado monetário, né? Que é a relação ali do Banco Central com os bancos, principais bancos comerciais principalmente, e indiretamente tentando controlar. Aí então, isso faz com que se controle a taxa básica de juros, e aí indiretamente tentando controlar a taxa de juros do mercado bancário, ok? Financeiro como um todo. Então você sai de uma regra de controle de liquidez, efetivamente, para uma regra de controle de juros, né? Então você não precisa controlar a liquidez, né? Você controla os juros, ok? Então, tanto essas regras têm que estar bem definidas, que dentro dessa regra tem que estar definido o instrumento. Então, vocês vão ver lá em monetária, né, quando estudarem regime de meta de inflação, que os instrumentos são muito bem definidos, né? Então, o instrumento que vai ser utilizado, a regra que vai ser seguida, tudo isso vai estar muito bem definido, tá, gente? Eu estou aqui evitando aprofundar muito, tá, gente? Porque isso é tema lá que vai ficar para a economia monetária, então eu vou deixar aqui só mais uma vez aqui vocês aí com a curiosidade com relação ao assunto, tá, gente? Não posso aprofundar muito aqui, tá? Mas aí, com isso, busca-se, então, a estabilidade, o importante é a estabilidade, mas isso, enfim, isso também é importante para a heterodoxia keynesiana, tá, gente? Não faz diferença aqui, sempre o que se busca é estabilidade dos agregados
macroeconômico, seja qual for a linha, certo? Mas o importante é dizer aqui que, na verdade, essa regra de política econômica, ela tem que estar ajustada à regra de maximização dos agentes econômicos. Então, isso que é importante. Então, muitas vezes eu vou citar, por exemplo, um debate aqui, muito se fala da questão atualmente da dívida pública. Porque se pensa assim, nossa, com a pandemia é necessário, né? Eu sou um dos que acho que é necessário, sim. A gente vai ter aí, eu já mostrei para vocês lá na primeira aula, né? Lembra sobre o mercado de trabalho? Eu comecei o nosso curso mostrando a situação atual do mercado de trabalho no Brasil. E lá naquela primeira aula eu mostrei que, na verdade, a PEA, né, população economicamente ativa, ela está reduzindo. Isso com dados iniciais aí do efeito da pandemia. Imagina quando o IBGE demonstrar para a gente dados no fim desse ano, né? Então eu acho que aquela PEA lá vai ter reduzido bastante e mais pessoas em idade ativa vão estar fora da PEA e vão estar fora do mercado de trabalho formal, vão para a informalidade. Então, por isso é necessário essa renda emergencial para poder amparar essas pessoas aí que vão estar fora da PEA, para que elas, na verdade, a interessante é que essa diminuição da PEA seja transitória. E como eu disse lá naquela aula, se as pessoas saem da PEA e ficam 2, 3 anos, mais de 3 anos ali fora da PEA, essas pessoas acabam ficando na informalidade e fica mais difícil trazer essas pessoas de volta para a formalidade. Ok? Essa que é a verdade. Então, por isso é uma preocupação do governo em mantê-las momentaneamente fora da PEA, mas logo que passe a crise, elas possam reingressar facilmente no mercado de trabalho, principalmente ali nos postos que anteriormente elas ocupavam, né? Então, mesmo que não seja na mesma empresa, mas algo similar ao que à função que elas realizavam antes da crise. Então, para que essas pessoas voltem rapidamente para a formalidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, então, o governo implementa essa política, mas ela tem que estar de acordo com o que os agentes econômicos esperam, certo? Então eu estava falando desse debate sobre lembra aí, a dívida pública, tá, gente? Então, muita gente preocupada que isso vai levar a um aumento do endividamento público, e esse aumento do endividamento público, nessa visão mais ortodoxa, novoclássica, ela levaria aí ao desestímulo ao investimento no Brasil, porque é aquilo que a imprensa fala, quem vai investir num país onde as despesas do governo estão de forma explosiva, aumentando ao longo do tempo, o que vai levar a dívida a se tornar explosiva. E aí vendo a dívida como uma coisa que suga recursos do mercado, né, do sistema privado, em termos aí de mais impostos no futuro. Em uma hora o governo vai precisar pagar essa dívida e vai ter que elevar impostos. Então, se eu sou investidor, todo investidor busca o lucro, ele no presente, tudo bem, ele pode ver uma boa oportunidade de investir no Brasil, já que a PEA está diminuindo, tem muitas pessoas na informalidade procurando emprego formal. Então você teria aí no momento aí a queda do salário nominal e até real aí na economia. Então os custos seriam bons para investir hoje no Brasil, por exemplo, mas a visão de que no longo prazo, quando eu começar a ter lucro, boa parte desse lucro vai ser drenado pelo governo em pagamento de impostos,
para o governo poder pagar essa dívida que está fazendo hoje. Enfim, aí, então, neste caso aí, apesar de ser nessa visão ortodoxa, tá, gente? Né? Nessa visão ortodoxa, apesar de ser, vamos dizer assim, moralmente, tem que se fazer, né, essa política, mas dentro do raciocínio ortodoxo, ao longo, né, no longo prazo, ela levaria a esses resultados. Então ela estaria em desacordo com o processo de maximização dos agentes econômicos. Então, dei um exemplo aqui, né? Então, na verdade, para as empresas, para as firmas, elas vão acabar chegando à conclusão que o governo não tem que fazer essa política, ok? Porque essa política vai levar ao endividamento do governo e a elevação de impostos no futuro, drenando o lucro que as empresas vão ter no futuro, ok? Então estaria aí desencontrado aí a regra de maximização do governo, e mais do que isso, né? Não só desencontrada a regra de maximização do governo, da regra de maximização das empresas, e também a regra de maximização dos trabalhadores, tá? Mas, na verdade, o governo, tanto esse desequilíbrio intertemporal ao longo do tempo das contas públicas, na verdade, ele não está adotando nenhuma regra de maximização, né? Ele não está maximizando seus resultados. Então, esse seria o ponto. Então, o governo teria que voltar a maximizar os seus resultados, ou seja, voltar a ter equilíbrio, e aí já começa outra discussão, né? Aí já é outra discussão que foge um pouco aqui o nosso debate também dessa disciplina, mas é bom que a gente sempre chega aí, né? Eu estou sempre levando vocês ao limite do pensamento dessa disciplina, que infelizmente as disciplinas, elas nos colocam cerca, né? Muros aí fronteiras aí que talvez a gente não possa ultrapassar, mas eu estou sempre no limite, né? Porque, por exemplo, é outro debate sobre isso, como o governo vai reestabilizar aí retomar aí uma regra, né? Como se já não existisse regras demais, não é isso? E aí vocês vão estudar economia do setor público, tá? Quais são as regras lá que o governo tem que seguir nas suas contas, né? Que há, né, uma infinidade de legislação sobre isso, tá? Enfim, né, a última aí foi a regra do teto do gasto público, né? Que agora, emergencialmente, o governo não precisa seguir. Bom, mas ele teria que reajustar sua regra, de modo geral, dentro da ortodoxia. O que eles vão dizer é que ele tem que reequilibrar as contas públicas. Na visão ortodoxa, reequilibrar as contas públicas seria o governo cortar gastos, tá? Se a sua arrecadação tributária diminuiu, então ele tem que cortar gastos, tá, gente? Aí, do lado da heterodoxia keynesiana, há uma infinidade de críticas sobre isso, tá? Então, se você corta gastos do governo, o governo sai da atividade econômica, a atividade econômica vai encolher ainda mais, vai encolher a arrecadação de impostos, e aí a coisa só vai andar para trás, entendeu? Então, enfim, não vou aqui aprofundar muito esse debate, senão essa aula aqui não termina, vai ficar muito longa, tá, gente? Mas, enfim, a ideia ortodoxa é de que haja aqui uma correção dos gastos do governo, refazendo a sua política de maximização, aí ela vai passar a estar em acordo com a política de maximização dos agentes econômicos, ok? E é isso que tem que ser feito nessa visão. Bom, então aqui já o último ponto, né? Para essa aula também não ficar muito longa, tá, gente? Tenho ficado preocupado que algumas aulas acabei me empolgando e elas estão ficando aí bem longas, né? Teve uma que ficou com 1 hora, enfim, acho que a última já foi para 40 minutos. Enfim, não tem marcado tempo aqui não, porque eu acho que também eu tenho que transferir conhecimento para vocês, aí
A preocupação da aula ficar longa é para ela não ficar muito chata, né? Vocês assistindo o vídeo a vida toda aí. Mas enfim, é diferente de estar dentro da sala de aula, né, gente? Bom, mas aí esse é o último ponto que a gente vai tratar. Então aqui eu fiz um quadro, não sei se vai ficar muito pequeno aí, mas como vai estar em vídeo, acho que vocês vão poder ampliar aí na hora de visualizar isso aqui. Bom, então esse é um quadro que eu fiz. Então, na verdade, os monetaristas, a gente sempre vai falar de regras e descrição com relação às políticas, tá? Então, na verdade, os monetaristas vão utilizar regras tanto para a política fiscal, quanto para a política monetária, quanto para a política fiscal. Os novoclássicos também vão utilizar regras tanto para a política fiscal, monetária, quanto para a política fiscal. Então, como eu disse, é uma linha mais rígida com relação a isso. Já os novos keynesianos, como eles não são tão rígidos, que eles têm um pezinho lá no keynesianismo, eles vão utilizar regra para a política monetária, porque eles acham que a política monetária efetivamente é aquela que causa ali um distúrbio, e vão acabar concordando nesse sentido. Mas eles vão achar que a política fiscal tem que ser um pouco mais discricionária, no sentido discricionário limitada. Então, vamos lá, então como a gente disse sobre o Friedman já acabou falando bastante, né? Não vou perder mais muito tempo aqui com o Friedman, mas é aquela utilização da regra para a política monetária, mas a política fiscal também tem que ter uma regra, porque qualquer ação do governo ela acaba se traduzindo também em aumento da oferta monetária, e aí interferindo na política monetária. Então não pode interferir. Então a política monetária vai ser ativa, é ela que vai coordenar a política econômica, enquanto a política fiscal vai ser a passiva, podendo ir apenas nos limites impostos pela política monetária. Já os novoclássicos, vou deixar os novos keynesianos por último, já os novoclássicos eles vão dizer assim, não, você tem uma regra de política monetária, que vai ser o regime de metas de inflação. A política monetária é ativa, certo? A política fiscal ela tem que estar de acordo com a política monetária, que vocês vão aprender em economia monetária e financeira, então não vou aprofundar muito aqui, né? Que na verdade o governo utiliza os títulos da dívida pública, que é um instrumento de política fiscal do governo, para fazer política monetária. E aí você já coordena as duas políticas, tá? Mas aí a política fiscal sendo passiva, só pode emitir títulos da dívida pública de acordo com a necessidade lá do Banco Central. Para o quê? Para fixar a taxa básica de juros, para ancorar, como eu falei na última aula, a expectativa de inflação, e aí a inflação fica ancorada ali na expectativa de inflação. Okay? Os novos keynesianos, eles também vão acabar se utilizando do regime de metas de inflação, mas como eu disse, eles vão trazer um pouco de flexibilidade para o regime de metas de inflação. São eles que estão sempre dizendo que o regime ele pode ser adotado aí de acordo com a característica de cada país, não é isso? De acordo com a característica de cada país. Ele pode adotar estruturas mais flexíveis em termos do alvo, né, da política, por exemplo, qual é o índice de inflação que deve ser utilizado, a forma. Então, por exemplo, quando a gente fala não de um alvo fixo, né, estamos perseguindo uma inflação de 3%, mas sim, temos uma inflação alvo de 3%, mas temos bandas. Então, quando a gente fala que a gente pode ter bandas ali da meta de inflação, a gente está falando aí de uma flexibilização, então isso foi contribuição aí dos novos keynesianos, né? Mas mais do que isso, mais importante do que isso, então deles trazerem aqui, então em vez de aqui, eu poderia ter posto aqui descrição também, tá, gente? Acho que ficaria até melhor aqui do que regra, aqui a descrição também, mas eu pus aqui regra porque eles acham que a política monetária, eles acabam concordando aí que a política monetária realmente ela pode facilmente causar distúrbios aí na economia. Mas
seria aí, em termos de metas de inflação, uma política também de discrição limitada. Mas, por fim, a gente falando aqui da política fiscal, eles acham que tem que ter uma liberdade maior na política fiscal, exatamente porque, na visão deles, diferente dos monetaristas novoclássicos, os distúrbios também vêm, tá, gente? Também vêm do mercado. Principalmente por mercados poucos concorrenciais, como a gente já falou, certo? E esses mercados pouco concorrenciais levam essa rigidez de preço e salário. Então isso não é culpa do governo na visão deles. E aí o governo deveria ter mais liberdade para estar atuando sobre esse mercado, tentando tornar esse mercado menos rígido, mais flexível, tá bom, gente? Então essa foi a aula de hoje. Então a gente volta aí na próxima aula.